5 ensinamentos de Jesus que curam. Os ensinamentos de Jesus que curam atravessaram os séculos e continuam ecoando nos corações feridos, angustiados e em busca de esperança. Seus ensinamentos não são apenas orientações morais, mas remédios para a alma. Jesus não veio apenas ensinar, mas curar. E ele fez isso não só com toques miraculosos, mas com verdades profundas que libertam, restauram e transformam. Em um mundo marcado por pressa, solidão, traumas e dores não resolvidas, as palavras do Mestre continuam sendo refúgio seguro e fonte de cura verdadeira. Ele não oferecia soluções superficiais, mas tocava as raízes da dor humana com compaixão, autoridade e amor incondicional. Curava os corpos, sim, mas também curava a alma, o espírito, a identidade. Nos evangelhos, vemos que onde ele passava, vidas eram tocadas, cegos enxergavam, paralíticos andavam, mas também pecadores eram perdoados, rejeitados eram acolhidos, e corações quebrados eram restaurados. Suas palavras ainda hoje têm poder para curar traumas, libertar da culpa, aliviar o medo e fortalecer a fé. Sua cura não se limita ao físico, mas alcança as feridas invisíveis, aquelas que o tempo não apaga, mas que só o amor de Deus pode transformar. E ele faz isso através de ensinamentos simples e profundos que, quando colocados em prática, abrem espaço para a restauração interior e verdadeira paz. Neste artigo, vamos refletir sobre 5 ensinamentos de Jesus que curam, mensagens que falam direto à alma e nos ajudam a enfrentar a vida com mais amor, fé e esperança. Se você está passando por um momento difícil, permita-se mergulhar nestas palavras do Mestre. Elas podem ser o bálsamo que seu coração precisa. Não temas. Crê somente a cura da ansiedade e do medo. Entre os inúmeros momentos de cura registrados nos evangelhos, um dos mais emblemáticos acontece quando Jesus se dirige a Jairo, pai de uma menina gravemente doente, e diz: "Não temas, crê somente." Marcos 5:36. Naquele instante, Jairo havia acabado de receber a notícia da morte de sua filha. Diante de uma situação aparentemente irreversível, Jesus responde com palavras que desarmam o desespero e apontam para a fé. Esse é um dos ensinamentos de Jesus que curam, porque toca diretamente uma das feridas mais comuns da alma humana: o medo do que não podemos controlar. Em tempos de incerteza, é natural sentir ansiedade, dúvidas e até mesmo desespero. Mas Jesus não apenas reconhece esse estado emocional, ele oferece uma resposta prática: crer. A ansiedade frequentemente surge quando tentamos antecipar o futuro ou resolver o que está além do nosso alcance. Já o medo nos paralisa e nos faz esquecer das promessas de Deus com apenas 2 expressões: não temas e crê somente. Jesus redefine nossa postura espiritual. Ele nos chama à confiança plena, mesmo quando tudo à nossa volta parece ruir. Esse ensinamento cura, porque reposiciona nosso foco. Ao invés de olhar para as circunstâncias, somos convidados a olhar para o Salvador. Crer somente não é uma negação da realidade difícil, mas uma declaração de que existe uma realidade maior: a presença e o poder de Deus. Jesus nos lembra que não estamos sozinhos, que há propósito na dor e que a fé verdadeira nasce em meio às tempestades. Essa é um dos 5 ensinamentos de Jesus que curam, porque reorganiza a alma, traz paz ao coração agitado, descanso à mente sobrecarregada e esperança ao espírito abatido. Quando tomamos essa palavra como verdade, experimentamos alívio interior, coragem espiritual e uma fé restauradora que nos sustenta em qualquer situação. 2. Vinde a mim, a cura do cansaço e da sobrecarga. Entre os ensinamentos de Jesus que curam, poucos são tão acolhedores quanto este convite: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos,
e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Em uma sociedade marcada por esgotamento físico, fadiga emocional e pressões espirituais, essas palavras são um abraço divino para almas sobrecarregadas. O cansaço a que Jesus se refere vai além do desgaste físico. Ele fala da exaustão interior do peso invisível que carregamos. Culpas não resolvidas, expectativas frustradas, lutas silenciosas e o fardo de tentar ser forte o tempo todo. Esse esgotamento espiritual muitas vezes leva à estagnação, ao desânimo e até mesmo à perda de fé. Jesus não nos convida a uma solução mágica, mas a um relacionamento restaurador. Ao dizer "vinde a mim", ele nos aponta para o lugar de cura verdadeira. Sua presença. É ali que podemos tirar as máscaras, confessar nossas dores, derramar as lágrimas e entregar o peso que não fomos chamados a carregar. Esse ensinamento cura porque nos lembra que não precisamos enfrentar tudo sozinhos. Nele encontramos descanso para a alma, direção para o caos interior e alívio para o coração oprimido. Em vez de oferecer alívio temporário, Jesus propõe uma transformação de dentro para fora. Uma vida em que a paz não depende das circunstâncias, mas da proximidade com o Salvador. Por isso, entre os ensinamentos de Jesus que curam, este nos ensina algo essencial. Descanso não é ausência de problemas, é presença de Cristo. E onde Ele está? A cura 3. Perdoa 70 vezes 7. A cura da mágoa e do ressentimento. Entre os ensinamentos de Jesus que curam, o perdão ocupa um lugar central em Mateus 18:22. Ao ser questionado por Pedro sobre quantas vezes deveria perdoar seu irmão, Jesus responde: "Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Com isso, ele não estava propondo uma conta literal, mas revelando que o perdão deve ser ilimitado, uma escolha diária, contínua e libertadora. A mágoa e o ressentimento são como venenos silenciosos que nos aprisionam. Guardar rancor é como tomar um remédio amargo, esperando que o outro sofra. Jesus, conhecendo a natureza humana, sabia que carregar feridas emocionais sem resolvê-las nos afasta de Deus, dos outros e até de nós mesmos. Por isso, o perdão é apresentado não como uma sugestão, mas como um caminho essencial de cura. Esse ensinamento cura porque nos liberta da escravidão emocional. Quando decidimos perdoar, mesmo que a dor ainda exista, estamos permitindo que o processo de cura se inicie. Perdoar não é esquecer. Minimizar ou justificar o que aconteceu é abrir mão do direito de vingança e confiar que Deus é o justo juiz. Jesus nos ensinou a perdoar com o exemplo. Ele perdoou pecadores, traidores e até os que o crucificaram. E ao fazer isso, abriu o caminho para que também fôssemos perdoados e pudéssemos perdoar. Entre os ensinamentos de Jesus que curam, este talvez seja o mais difícil de praticar, mas também o mais transformador. O perdão limpa o coração, desata nós profundos e permite que o amor flua novamente. 4. Bem-aventurados os que choram a cura do luto e da tristeza. No Sermão do Monte, Jesus declara: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mateus 5:4. Essa bem-aventurança é um bálsamo profundo para quem sofre com perdas, tristeza ou dores que não cabem em palavras. Jesus reconhece o choro não como fraqueza, mas como um portal para a cura. Ele promete consolo não de forma simbólica, mas real, viva e pessoal. Esse é um dos ensinamentos de Jesus que curam, porque nos dá permissão para sentir. Num mundo que exige força constante, Jesus valoriza as lágrimas. Ele mostra que há beleza na vulnerabilidade e que chorar pode ser um ato de fé. Ao contrário da lógica humana que evita dor, Cristo entra nela conosco e nos garante consolo viera. Essa cura começa quando entendemos que Deus não apenas vê nossa dor, mas se importa com ela.
As lágrimas não passam despercebidas. Elas são colhidas e registradas pelo Senhor. Salmo 56:8. O luto pode ser devastador. A tristeza pode parecer interminável. Mas com Jesus, a esperança de ressurreição, renovo e novos começos. Jesus não apenas consolou os que choravam. Ele mesmo chorou. Diante da morte de Lázaro, mesmo sabendo que o ressuscitaria, Jesus se comoveu profundamente e chorou. João 11:35. Isso nos ensina que o consolo de Deus não ignora nossa dor. Ele a compartilha. Entre os ensinamentos de Jesus que curam, este revela um amor que se aproxima da dor humana com ternura e presença. Quando entregamos nossas lágrimas a Jesus, Ele transforma a dor em consolo, a perda em promessa e o luto em esperança viva. 5. Pai, perdoa-lhes a cura da rejeição e do abandono. Não hoje da dor, pregado em uma cruz, traído pelos seus, humilhado e injustamente condenado. Jesus libera uma das frases mais impactantes e transformadoras de toda a Escritura. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Essas palavras não foram ditas em um momento de conforto, mas no ápice da rejeição, do abandono e da violência. Ainda assim, Jesus escolheu responder com amor. Esse é um dos ensinamentos de Jesus que curam mais profundos, pois nos mostra que é possível transformar a dor em compaixão. Jesus, mesmo sem merecer, sofreu a pior forma de abandono, para que nunca mais estivéssemos sozinhos. Ele nos mostra que o amor verdadeiro é aquele que permanece, mesmo quando tudo e todos falham. A rejeição é uma das dores mais intensas que um ser humano pode sentir. Sentir-se descartado, ignorado ou não amado fere a identidade, gera insegurança e pode provocar bloqueios emocionais duradouros. Mas ao olhar para o exemplo de Cristo, percebemos que a cura dessa ferida passa pelo caminho do perdão e da entrega. Ao dizer Pai, perdoa-lhes, Jesus não apenas intercede por quem o maltratava. Ele nos ensina a lidar com o abandono sem permitir que ele nos defina. Ele transforma o abandono em redenção e nos mostra que nosso valor não está nas ações dos outros, mas no amor incondicional do Pai. Esse ensinamento cura porque nos lembra que, mesmo nas experiências mais profundas de rejeição, há um Deus que permanece, que acolhe e que entende perfeitamente nossa dor. Ele foi ferido para que fôssemos restaurados e rejeitado para que fôssemos aceitos. Entre todos os ensinamentos de Jesus que curam, este nos convida a amar como Ele, com coragem, entrega e misericórdia. Considerações finais sobre ensinamentos de Jesus. Os ensinamentos de Jesus não foram apenas palavras sábias, foram gestos de cura, carregados de graça, verdade e amor redentor. Cada lição que ele nos deixou toca dimensões diferentes da alma: medo, culpa, tristeza, rejeição, sobrecarga e mágoas profundas. Com ele, não há dor invisível demais para ser ignorada, nem ferida tão antiga que não possa ser restaurada. Esses 5 ensinamentos de Jesus que curam nos revelam um Cristo próximo, que entende nossas dores e caminha conosco nas sombras. Ele nos convida a confiar, descansar, perdoar, chorar e amar. E ao fazermos isso, somos curados em camadas. Jesus nos mostra que a cura começa quando decidimos segui-lo não apenas com palavras, mas com entrega real. A fé não elimina os obstáculos, mas nos dá forças e visão para superá-los e encontrar um novo propósito. Histórias reais de fé, como a de Carlos, mostram que quando entregamos nossas dores a Deus, podemos encontrar transformação e missão até nos piores momentos. Se você chegou até aqui com o coração aberto, permita que essas palavras continuem ecoando dentro de você. Volte a elas
Sempre que precisar, compartilhe com alguém que esteja machucado, cansado ou sem esperança. Muitas vezes, uma palavra pode ser o início de uma transformação eterna. Que o amor de Jesus continue sendo o bálsamo que cura suas feridas mais profundas e que esses ensinamentos se tornem prática diária, para que você viva não apenas aliviado, mas verdadeiramente restaurado.